Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O setor sucroenergético tem um papel essencial na economia brasileira, sendo responsável pela produção de açúcar, etanol e bioeletricidade. Nos últimos anos, a inovação e a sustentabilidade se tornaram pilares fundamentais para garantir maior produtividade e reduzir impactos ambientais. E para falar sobre como o setor está se transformando e quais são as oportunidades para os produtores rurais, recebemos hoje a bióloga e doutora em microbiologia agrícola, Alexandra Pavan. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Piracicaba, Alexandra Pavan Novello encontrou na biologia sua paixão e na pesquisa seu propósito. Bióloga pela Unimep, aprofundou-se em fisiologia e bioquímica de plantas e microbiologia agrícola pela Exalc-USP, traçando um caminho de inovação e conhecimento no agro. A cana-de-açúcar sempre fez parte da sua paisagem e, mais do que observá-la, decidiu transformá-la. Com ciência e dedicação, busca novas formas de elevar a pesquisa e impulsionar o setor. Mas sua essência vai além do trabalho. A empatia é seu alicerce, a busca por propósito sua motivação. Casada, mãe de um menino, equilibra com maestria os papéis que desempenha, porque ser protagonista não é apenas se destacar profissionalmente, é construir relações, inspirar, cuidar e fazer cada momento valer a pena. No trabalho e na vida, Alexandra escreve sua história com força, resiliência e amor. Oi, Alexandra, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de representar as mulheres do agro, do setor sucroenergético. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente, né? Muito bom sempre ver essas mulheres liderando vários processos e com tantas informações para trocar aqui com a gente. Começar um pouquinho, né, por esse setor, né, o sucroenergético. Como é que ele está, né? Em que momento o Brasil está e quais são as oportunidades que a gente ainda tem? O setor sucroenergético ele se encontra hoje, né, na demanda mundial que a gente vem encontrando, que são as ambientalmente falando, né, a situação climática. Então, os desafios são muito grandes, não só para o setor, mas no agro de uma forma geral. E, Alexandra, qual é o tamanho desse mercado? Qual é o tamanho do setor sucroenergético do Brasil? Sim, o Brasil ele representa hoje, mundialmente, ele é o maior produtor de açúcar e um dos maiores produtores de etanol. Então, a nossa responsabilidade aqui no Brasil vem aí crescendo com a demanda mundial também. Então, economicamente, é um setor muito importante para o Brasil. Hoje, a cana-de-açúcar é uma das principais fontes de energia renovável do país, né? Como é que ela conseguiu, né, se tornar essa principal fonte de energia? Sim, a cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil, né, em 1533 e nesse início ela teve como principal foco, né, era o açúcar. E na década de 1970 que veio a necessidade de energias renováveis em alternativa à substituição aí a derivados de petróleo. Então, a partir daí veio a grande demanda e a utilização, né, a importância da utilização de energias renováveis vinda, então, de cana-de-açúcar. Exatamente. Quando a gente olha para esse setor, qual é o tamanho dele, né? Ele ainda pode se expandir muito, o Brasil ainda pode ser ainda mais proeminente? Sim, com certeza. O Brasil ele vem se destacando e a demanda vem cada vez mais exigindo com relação à parte da sustentabilidade mesmo, as demandas de ESG que vem requerendo cada vez mais energias renováveis. E a cana, como ela se destaca, né, nesse quesito, então ela vem cada vez mais sendo a protagonista aí, né, para a gente substituir fontes aí derivadas de petróleo. E quais são as principais práticas sustentáveis que hoje são adotadas quando a gente fala aí da produção de cana? Sim, a produção de cana ela tem a possibilidade de muitas práticas sustentáveis, né? Uma delas, dando o primeiro exemplo, são a própria cultura, né, que ela vem
num cenário onde ela é possível, não só os produtos, como a gente já citou, né, que é o álcool, o etanol, e também os subprodutos, que vêm para agregar ainda mais valor, né, então, que é a biomassa, né, que é, por exemplo, subprodutos como bagaço de cana, que pode ser utilizado para cogeração de energia, para bioeletricidade, e outros subprodutos que vêm hoje para agregar e aumentar essa possibilidade aí de expansão do setor. Então seria muito essa economia circular, né? Exatamente. E o aproveitamento de todos os restos desse processo da cana. Perfeito. Então hoje a gente vê, né, o setor como economia circular. Então é possível não só aproveitar, né, todo o produto que a cana fornece, mas também os subprodutos. A vinhaça, por exemplo, ela é já utilizada como fertirrigação, como fertilizante. Então ela retoma, antes que seria, né, um descarte, um resíduo, ela volta para o processo ali da cultura. Muito interessante. E o que os produtores rurais eles estão fazendo para aumentar a produtividade, né, sem prejudicar o meio ambiente? Sim, os produtores eles estão bem antenados aí com as mudanças, né? Uma das possibilidades que a gente vê hoje que já é uma realidade são as novas variedades de cana-de-açúcar. Então a biotecnologia, o melhoramento convencional, ele vem para agregar valor. Então essas inovações estão, né, já no nosso dia a dia, trazendo possibilidades melhores para o clima que a gente vê hoje, para a situação de insetos, pragas. Então, tudo isso está sendo melhorado com práticas, né, com soluções como a biotecnologia e o melhoramento. Quando a gente fala aí de bioinsumos, né, como é que você vê a adoção dos bioinsumos quando a gente fala desse setor? Sim, os bioinsumos ele teve uma crescente aí demanda e necessidade por conta de redução ou substituição de químicos, e hoje já está, a gente conversa muito com produtores, né, com usinas que vê realmente a necessidade dos bioinsumos, dos biológicos, né, por conta realmente do cenário que a gente vive hoje. Então a busca, um pilar muito estratégico é a busca pela sustentabilidade. Então trazer os bioinsumos como uma ferramenta importante aí, né, com um manejo agrícola sustentável, tem crescido e vai continuar esse crescimento ao longo dos anos. Quando você olha para o futuro, né, desse setor sucroenergético, você acredita que ainda tem muita possibilidade de crescimento? Sim, com certeza. Eu acho que os tempos vão... Na verdade, os tempos estão e vão ser um grande aliado aí para as novas mudanças, né? Então, soluções disruptivas, práticas sustentáveis, são pilares estratégicos para a gente ganhar e superar todos esses obstáculos que a gente vai ter aí nos próximos anos. Muito obrigada, Arcida, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre como o manejo adequado e o bem-estar animal podem influenciar os resultados da inseminação artificial em tempo fixo e ATF. A gente volta daqui a pouquinho. O temperamento dos bovinos pode impactar diretamente a eficiência reprodutiva, o manejo e até a lucratividade dos produtores. Estudos recentes demonstram que animais mais calmos apresentam melhores taxas de prenhez, enquanto técnicas de aprendizagem podem ajudar a reduzir o estresse dos animais. Hoje vamos conversar com a zootecnista e médica veterinária Paola Rueda sobre como o manejo adequado e o bem-estar animal podem influenciar os resultados da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Paola Moretti Rueda nasceu em Brasília, Distrito Federal, mas foi no campo que encontrou o seu propósito. Desde os 3 anos já dizia, vou trabalhar com animais de fazenda, e nunca desviou do caminho. Zootecnista pela UFMS, médica veterinária pelo Unisalesiano, mestre em ciência animal e doutor em zootecnia com ênfase em comportamento e bem-estar animal pela Unesp Jaboticabal, construiu sua trajetória com paixão e determinação. Seu olhar vai além da produção. Busca um agro mais sustentável, onde o bem-estar animal é a base de um futuro mais justo e ético. Mãe Solo encontra no filho e na natureza sua maior alegria.
Resiliência é seu alicerce. Aprendeu na pele que crescer não é apenas resistir, mas transformar desafios em força e aprendizado. Do campo aos frigoríficos, das pesquisas às grandes decisões, Paola é protagonista da sua história e inspiração para tantas outras mulheres do agro. Oi, Paola, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer te ter aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme participar da Protagonista. É muito bom, né, ver essas mulheres cada vez mais à frente dos negócios, liderando processos. Eu fico muito feliz quando posso trazer assuntos tão interessantes. Falando aí, né, desse temperamento dos bovinos, me conta um pouquinho sobre esses estudos, né, que demonstraram que a prenhez em bovinos mais calmos é mais eficiente. Sim, na verdade, o estresse tem uma relação direta com a gestação, né, com a taxa de gestação. Então, o que acontece é que os animais mais agitados, ou de pior temperamento, que é o que a gente fala, eles têm hormônios do estresse que interferem nos hormônios da reprodução. Então, quando a gente consegue trabalhar esses animais de alguma forma para serem menos reativos, menos temperamental, isso também impacta na taxa de gestação. Que interessante. Aqui a gente tem que as taxas de prenhez com os animais mais calmos são 23% maior do que os animais reativos, né? Por que você explicaria, como é que você explicaria essa relação? Sim, em até 23%. Esses estudos que a gente conduziu, né, no meu doutorado, nós tivemos entre 10, 17 e 23. Então, o que a gente sabe é que aumenta consideravelmente. E isso tem vários fatores, né? O primeiro deles, como eu comentei, tem essa relação do estresse com a reprodução em si, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que como o animal se adapta a esse manejo durante o protocolo, principalmente da inseminação artificial em tempo fixo, em que ele vai muitas vezes, né, no curral, então ele vai no D0, ele vai no D7, ele vai no D9, no D11, dependendo do protocolo. Então essas idas constantes, elas podem aumentar o estresse do animal. Então a gente pode usar de técnicas para diminuir esse estresse e, por consequência, melhorar essa taxa de prenhez. Não é só o comportamento em si, o bem-estar. Então também junto a gente tem uma boa condição corporal desse animal, né, um manejo muito bem executado pelos colaboradores do curral. Então são vários fatores em conjunto que vão fazer com que essa taxa de gestação aumente. Muito legal. E o que seria esse score de tronco, né? E velocidade de fuga, e como eles se relacionam aí com essa eficiência produtiva? Perfeito. São dois indicadores, então tanto o score de tronco como a velocidade de fuga, eles são a metodologia que a gente utiliza para avaliar o temperamento do animal, né? Então se ele é mais reativo ou menos reativo. A velocidade de fuga, eu meço na saída do tronco a velocidade mesmo com que esse animal sai. Então quanto mais rápido ele sai do tronco de contenção, mais reativo esse animal é. E o score de tronco, a gente analisa visualmente a agitação desse animal. Então, como ele mexe a cabeça, como ele mexe a cauda, né, como ele se movimenta dentro do tronco. E isso também me dá uma nota se esse animal é mais reativo ou menos reativo. Então, o que a gente viu? Que esses animais que saem mais rápido do curral ou esses animais que são mais agitados no tronco têm uma menor taxa de gestação, exatamente pelo estresse, porque são animais mais suscetíveis ao estresse. Interessante. Aí a gente fala aqui do efeito condicionamento operante, né? Positivo e de habituação. O que é condicionamento operante e habituação e como é que eles também podem ser aplicados no manejo de bovinos? Essa é uma estratégia muito interessante. Tanto o condicionamento operante positivo que a gente trabalha, como a habituação, são métodos de aprendizagem que a gente utiliza para várias espécies, entre elas os bovinos, né? A gente pode usar para animais de zoológico, a gente pode usar para os nossos cachorros, gatos, enfim. Para os bovinos, o condicionamento operante positivo é aquele que eu dou uma recompensa para o animal. Então, o que a gente faz normalmente? Você leva esse animal para o curral, deixa ele passar pelo curral sem nenhum manejo e no final você dá como se fosse uma bala. Então você dá ali 50 gramas de milho ou um melado de cana, alguma coisa que seja gostosa para o animal. Então ele vai associar isso com uma coisa boa. Então ele aprende que o curral é um lugar bom. Então pode ser até que eu leve uma agulhada, mas eu recebo uma bala no final. É como quando a gente leva o filho para tomar vacina, né? É um pouco essa ideia. A gente dá um sorvete depois. Já a habituação é um outro processo de aprendizagem em que o animal se habitua àquela situação.
Então, quando a gente pensa em bovinos, é como se eu deixasse o animal passar pelo curral, sem fornecer nada para ele, mas sem fazer nenhum manejo também. Então, como ele vai passando ali várias vezes seguidas no curral, e ele entende também que aquilo é um lugar que não tem, né, perigo para ele se habitua com o processo. É muito interessante que a habituação a gente consegue ver em bovinos quando eles ficam perto da cerca da rodovia. Então, quando o animal está ali perto da rodovia, você vê que as primeiras vezes que o carro passa, o lote todo olha para o carro. Aí dali, sei lá, no outro dia já não tem mais ninguém olhando, porque eles já entenderam que o carro passa e não acontece nada com eles. Então é esse processo. E como que isso interfere na reprodução, né, na taxa de gestação? Eu ensino para o animal que ele não precisa ter medo do curral. Porque na inseminação artificial em tempo fixo, eu tenho que levar esse animal várias vezes para o curral. E se ele entender que ali é um lugar ruim, eu vou ter dificuldade de manejo. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer aprender com você. Aprendi muito hoje. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história, é fácil. Basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não vai estar aqui comigo da próxima vez, compartilhando a sua trajetória. No próximo bloco, vamos falar sobre as novidades das semeadoras do agro para o mês de maio. Não sai daí que a gente volta já já. Hoje, como em toda a última segunda-feira do mês, recebemos a presidente das semeadoras do agro da FAESP, Juliana Fará, para um bate-papo especial. Vamos descobrir tudo sobre os últimos eventos da federação e o que vem por aí no próximo mês. Bem-vinda, Ju! Muito obrigada. Bom te ter aqui todo mês falando de tantos eventos que vocês têm feito. E abril foi aquele mês, né? Foi aquele mês agitadíssimo. O que a gente pode dizer de abril, né? A gente tem aí hoje começando a AgriShow, ainda vários dias pela frente para as mulheres poderem se reunir lá no estande da FAESP, mas também tivemos o aniversário das semeadoras, né? Conta pra gente o que foi o mês de abril. Bom, mês de abril a gente teve o aniversário das semeadoras, né? Começando, né, abril com o aniversário das semeadoras, onde nós levamos 11 autoridades, mulheres de peso, justamente para estar sendo homenageadas, para mostrar como elas servem de espelhos para outras mulheres. Porque a nossa pauta é tanta falar sobre a importância da mulher nos cargos de liderança, a importância de nós termos orgulho, de nós aplaudi-las, porque ela rompeu as barreiras. Então, a gente fez essa homenagem a elas no dia 31, né, que iniciou, e foi fantástico. Tinha mais de 200 mulheres do interior todo de São Paulo, foi lindo o evento. Foi muito legal, né? Você também participou dos BRICS Women's Business Alliance em 2025, que reuniu lideranças femininas aí do agro de diferentes países, né? Como é que foi participar desse evento, Ju? Nossa, Jaque, esse foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Fui convidada para falar sobre as pautas de pequenas, né, e médias empresas, sobre linhas de financiamento e também para falar um pouco como a gente atua aqui no Brasil com as pequenas e médias produtoras rurais. Então tinha gente de todos os lugares do mundo e foi incrível, porque essas mulheres ficaram muito emocionadas quando eu contei, né, sobre o projeto Semeadoras do Agro. Falei sobre a protagonista, mostrei que a gente também está nas redes sociais, na mídia, e foi incrível porque você vê como elas precisam também de ajuda, de vir para a visibilidade. Então a gente às vezes acha que fica o problema, né? As coisas acontecem só próximo de nós, mas não. Está em todos os lugares e a gente vê quantas mulheres que têm vontade de seguir em frente, mas que precisa daquele empurrãozinho, que precisa de falar assim, poxa, realmente eu tenho que acreditar em mim, realmente eu tenho que seguir em frente. E na África do Sul, a gente tem 6 milhões de propriedades rurais, 80% pequeninas propriedades rurais e muitas mulheres na lida do dia a dia. A gente fala, né, sobre a AgriShow, que durante a AgriShow que começou hoje também, a gente tem aqui o stand da FAESP, onde vai ter um espaço das semeadoras, né? As mulheres que tiverem um pouco mais de curiosidade, que são dos seus sindicatos,
que fazem ou que ainda não fazem parte das semeadoras podem passar lá para conhecer, né? Com certeza. Nós temos lá dentro do estande da FAESP, Senar, a sala das semeadoras, onde está aberta para você ir lá conhecer o nosso projeto, tanto da saúde, quanto os projetos que a gente, itinerantes, né, que a gente vai toda semana aí nos municípios do estado de São Paulo. Muitas vezes não chegou no seu município, então a gente vai orientar você a procurar o sindicato rural, que você vai ser inserida com certeza nesse projeto maravilhoso, e a gente quer cada vez mais aumentar o número de mulheres, dando a mão, visibilidade para todas essas mulheres. Esse projeto Semear é cuidar, continua com força total com o câncer de mama e agora também com o que vocês fizeram o lançamento, né, no mês passado, que é o câncer de colo de útero, né, Ju? Exatamente. E agora no mês de maio a gente já começa, já tem algumas agendas, porque, pessoal, compartilhem, procurem as redes sociais das semeadoras, na Protagonista, né? Tá lá a nossa agenda mensal. Todo dia 1º sai a agenda da onde a gente vai estar, tanto no Semear quanto nos semeadoras, tá? Nos municípios. E caso a gente não ainda esteja programado para ir no seu município, procure o Sindicato Rural, que eles vão entrar em contato conosco. Ou vocês também, através do @semeadorasdoagro, entre em contato conosco para que a gente possa chegar até você. É isso, gente. Mês que vem, a Ju tá aqui com a gente de novo, porque já viu que vai ter muita coisa para contar, tanto, né, que a gente está aqui durante a AgriShow, quanto para o próximo mês, né, Ju? Sim, mês de maio a gente tem muitas novidades por aí. Obrigada, viu? Obrigada. O programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, tá? Até lá!